Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Cumprimentando e agradecendo a presença de todos e dos que nos assistem pela internet, damos início à mesa redonda com o tema Os rumos da Justiça Restaurativa no Estado do Paraná. O evento é uma realização da Procuradoria-Geral de Justiça e promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, o CEAF, e faz parte de uma ação vinculada ao projeto MP Restaurativo e à Cultura da Paz. A mesa de abertura está composta pela Procuradora-Geral de Justiça em Exercício, doutora Sâmia Saad Galotti Bonavides, pelo Procurador de Justiça, ex-Procurador-Geral e coordenador do CAOP de Direitos Humanos, o Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Dr. Roberto Portugal Bacelar, e pelo juiz de Direito do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Leoberto Brancher. Para abertura, convidamos para fazer uso da palavra a Procuradora-Geral de Justiça em Exercício, doutora Sâmia. Muito bom dia a todos. Agradeço de forma bastante efusiva a presença dos que estão aqui acompanhando presencialmente, dos que assistem pela internet. Esta é uma realização do projeto MP Restaurativo e a Cultura de Paz, que visa promover a discussão, o encaminhamento da própria atuação do Ministério Público no campo das práticas restaurativas. Há uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, 118 de 2014, que faz com que busca fazer no Ministério Público, em todos os estados e no Ministério Público Federal também, promover e regulamenta as práticas autocompositivas, dentre elas as práticas restaurativas, e como existe esse movimento hoje no Brasil e no mundo, né, no campo da justiça restaurativa, nós trouxemos hoje para um bate-papo o juiz de direito de Caxias do Sul, Leoberto Brancher, para que nós possamos continuar, né, essas discussões em torno da justiça restaurativa. Eu agradeço de uma forma muito grande o fato dele ter aceito estar aqui nesse bate-papo hoje, ele que veio a Curitiba para participar de um Congresso Nacional de Defensores Públicos, que se realiza na Universidade Positivo. Agradecer também de forma muito especial o desembargador Roberto Portugal Bacelar, que no Tribunal de Justiça hoje preside a Comissão de Justiça Restaurativa e participa do grupo de trabalho coordenado pelo CNJ, responsável por elaborar a minuta de resolução para implantação e estruturação de um sistema restaurativo de resolução de conflitos em tribunais estaduais e federais. O Dr. Roberto Bacelar é um estimulador, uma figura representativa no Estado e no Poder Judiciário do Estado do Paraná, dessas práticas autocompositivas, desse estímulo às práticas autocompositivas há muitos anos, né? Então, efetivamente, é importante a vinculação dele num processo como esse, que é um processo que se busca a mudança cultural. Agradecer também, de forma muito carinhosa, a este grande coordenador de centro de apoio e grande coordenador de um grande centro de apoio, que é o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Direitos Humanos, Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto, todo mundo que está aqui, os que nos acompanham, a maioria integrantes do Ministério Público, que nos acompanham via webcast, conhece o trabalho do Dr. Olímpio, o empenho dele, a sensibilidade que ele tem para projetos, por exemplo, da ordem como esse, do projeto MP Restaurativo. Mas
porque é um projeto que está, que está envolvido no campo da atuação dos direitos humanos dele, dos direitos humanos, que é o dele, né? Mas não só por isso, porque efetivamente o Dr. Olímpio sempre foi um estimulador de projetos, né, que tenham esta possibilidade, que tenham esta capacidade, né, de envolvimento das pessoas, esse apelo a uma mudança de cultura, a envolvimento da sociedade, a uma resolução que traga mais satisfação e pacificação à sociedade. Muito obrigada, viu, doutor Olímpio? Também um amigo do doutor Leoberto Branquer, como é também o desembargador Roberto Bacelar, né? Agradecer a presença na plateia dessa promotora de justiça, que foi uma das que também me chamou sempre muita atenção, me municiou de elementos para conhecer mais a justiça restaurativa, que é a Maria Aparecida Melo Losso. Ela, no Ministério Público e buscando aí nos eventos pelo mundo afora, participou de discussões a respeito disso, e sempre que ela voltava, ela vinha à Procuradoria-Geral para comunicar ao Dr. Jacóia, e ela procurava que o Dr. Jacóia também passava para mim, ela vinha diretamente falar dos avanços, do que ela via pelo mundo afora. Muito obrigada pela presença, Maria Aparecida, e a tua participação nesse processo todo. O Procurador de Justiça Canto Bueno, né, um estimulador também de projetos que possam fazer a diferença e estimular práticas renovadas. Ele que tem aí formação tanto na área jurídica quanto na área da psicologia, ele que entende tão bem das reações e da sensibilização do ser humano. Muito obrigada, viu, Canto, pela presença. Pajé Canto Bueno. Agradecer também de forma penhorada, e depois vou convidá-los aqui para participar na sequência dos trabalhos, 2 estudantes da Universidade Federal do Paraná, 2 estudantes que são pessoas que têm o interesse voltado para a área, têm sensibilidade para esta área, mas também fizeram já seus respectivos estudos e fora do Brasil, né, que são a Sara Serra Almeida, que é estudante de graduação pela Universidade Federal do Paraná, mediadora em formação pelo Conselho Nacional de Justiça, praticante e investigadora da comunicação não violenta, pesquisadora da justiça restaurativa com foco em comunidades, participou de disciplinas e projetos relacionados com a justiça restaurativa em Portugal, através da Escola de Criminologia do Porto. E o Mário Edson Passerino Fischer da Silva, estudante do 4º ano de Direito da Universidade Federal, aprovado como apto a atuar como conciliador e mediador do CNJ, estudou na Alma Mater Studiorum, Universidade de Bolonha, Itália, cursando as matérias de Direito Penitenciário, Criminologia, Direito Penal Comercial, Instituições de Direito Penal e Teoria do Direito e da Justiça, pesquisador de graduação pelo 3º ano consecutivo na área de Direito Processual Penal, mais especificamente sobre o tema Justiça Restaurativa, sob orientação do professor André Ribeiro Jamberadino, que é defensor público e um estudioso da área, um dos organizadores e aluno responsável por auxiliar na coordenação das atividades do Núcleo de Justiça e Práticas Restaurativas da Universidade Federal do Paraná. Agradecer aos colegas que estão aqui presentes, né, os promotores de justiça aqui presentes, a alunos de outras universidades que também se inscreveram, tanto presencialmente quanto via webcast, a todos que nos acompanham. A justiça restaurativa é uma expressão da busca de outras respostas que contribuam para as soluções autoritárias e punitivas e que possam ser mais úteis para a sociedade, por meio da reintegração do agente do crime, né, a ela, reparação, e por meio da reparação dos danos
causados às vítimas e também pensando na pacificação social. Há diferentes enfoques teóricos que, por vezes, ao tratarem da utilização de práticas restaurativas, acabam por ser contraditórios. Para os autores de inspiração abolicionista, a proposta restaurativa é vista como melhor para o agente, por ser menos punitiva. Entre os que estudam e se dedicam à vitimologia, acham que a resposta restaurativa é melhor para a vítima, porque mais reparadora. Aos comunitaristas, eles encaram e disseminam a ideia da justiça restaurativa como manifestação da justiça comunitária. Dessa forma, atribuem a ela contornos diferentes em variados contextos culturais. Disso resulta um campo vasto para reflexões, mas que precisa ser organizado. E, principalmente, precisa ser praticado. Mas depois, com a devida ponderação sobre o que verdadeiramente se pensa a respeito, que se pense numa prática mais coerente e produtiva, e que essa prática não se perca de sua base fundamental. Talvez seja principalmente necessário, ao que nos parece, com as reservas que outros possam fazer com diferente ponto de vista, buscar uma justificação ética para afastar para afastar a proposta restaurativa de um programa voltado à atuação dela, apenas dominado pela lógica da economia de custos, pela maior celeridade e por um motivo assim como dar vazão aos processos em bloco de outra maneira, né? Pode-se ainda observar pelas práticas, ora observadas, ora acontecendo no Brasil, né? E pelo mundo afora, que na proposta restaurativa parece convergir modos diferentes de concepção do sentido de justiça, o que, em princípio, não deve contaminar a própria prática restaurativa, mas pode influenciar o modo como ela se desenvolve. Ela, de forma geral, encontra eco na ideia liberal de mais liberdade, com restrição ao sancionamento ditado pela autoridade, correspondendo também à exigência de um Estado democrático de direito, com claras preocupações sociais e de emancipação da sociedade e de pessoas que acompanhem, de mais solidariedade, compreensão com relação às vítimas que carecem de reparação em sentido mais amplo, bem como ao autor do crime, que carece de qualquer programa mais substancial de reintegração à sociedade. Ela se norteia na responsabilidade e também na fraternidade, que estão vinculadas no cerne das relações republicanas, sendo centrais no pensamento restaurativo. Ainda deve ser lembrada a concepção de alteridade, reconhecendo-se a subjetividade para se pensar numa resposta justa ao crime, numa dimensão interpessoal. A respeito disso e das preocupações que o Dr. Leoberto Branquer tem de atuação prática mesmo, que é um momento de atuação prática dessas práticas restaurativas, é que eu agradeço a presença de todos, espero que tenhamos aqui uma interlocução muito rica com o Dr. Leoberto, que nos auxilie vamos dizer assim, a dar um passo à frente para a aplicação de práticas restaurativas no Estado do Paraná, tanto no âmbito do Ministério Público, quanto teremos também desembargador Roberto Bacelar no Judiciário, porque nós só podemos fazer isso em conjunto, em parceria. A Justiça Restaurativa pressupõe isso, né? A parceria, pressupõe a abertura das ideias, a abertura para uma maior interlocução, e é isso que nós queremos, que isso, mais uma vez, nos reunindo aqui para discutir, que a gente consiga tirar excelentes contribuições da manhã de hoje. Obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra o doutor Olímpio. Bom, meus cumprimentos a todos e a todas que participam desse evento do Ministério Público do Estado do Paraná. Especial saudação a
doutora Sâmia Saad Galotti Bonavides, Procuradora-Geral de Justiça em Exercício do Estado do Paraná e coordenadora do CEAF, do nosso Centro de Estudos de Aperfeiçoamento Funcional. E ao tempo que a saúdo, faço o registro do que a doutora Sâmia tem interferido, né, fazendo com que o CEAF seja um espaço mesmo de difusão de bases teóricas para as atividades do Ministério Público Paranaense, em todas as áreas, né, o estímulo, enfim, a maneira como o CEAF tem feito positivamente por interferir e trazer aos membros do Ministério Público essa possibilidade da reflexão crítica sobre a nossa atuação e, como eu disse, podendo contar com elementos, né, teóricos trazidos nesses eventos realizados pelo CEAF. Cumprimentar o desembargador Roberto Bacelar, o Beto, né, ele é um promotor de justiça honorário, assim, ele todo mês ele vem estar aqui no Ministério Público, então agradecer sempre a sua presença, né, transmitindo o seu conhecimento, a sua sabedoria, enfim, fazendo essa integração importante entre o Poder Judiciário e o Ministério Público nas ações que eles devem sempre, em todas as áreas, realizarem conjuntamente. Mas eu quero também saudar o Leoberto, né? Nós estávamos lembrando há quanto tempo nós nos conhecemos. Eu não vou dizer, né, porque ele ainda parece um garotão e tal. Se eu for falar quanto tempo a gente se conhece, trabalha junto, fica... Mas eu fiz questão de vir aqui também. Enfim, eu tenho acompanhado esse o tema das práticas restaurativas, mas hoje eu viria, sem dúvida nenhuma, para uma saudação especial ao Leoberto. Todas as vezes que alguém vai escrever sobre a história no Brasil da defesa dos direitos da população infanto-juvenil, né, essa movimentação que se fez no Brasil todo para que as crianças e adolescentes deixassem de ser meros objetos de intervenção da família, do Estado, e fossem reconhecidos efetivamente como sujeitos de direitos, né? O nome do Leoberto vai estar lá inscrito com destaque, né? Dentre outros, que vale a pena também fazer menção, pelo fato de ter sido ele presidente da Associação Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude. No momento em que ele imprimiu, né, como catavento que ele trouxe, né, como símbolo daquele momento, né, uma velocidade extraordinária, né, principalmente no conhecimento daquilo que está previsto na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que a grande dificuldade ainda para a implementação das promessas de cidadania que já estão contempladas no ordenamento jurídico brasileiro para as crianças e adolescentes, uma das grandes dificuldades é exatamente o desconhecimento da população em geral acerca do que está previsto na lei, né? O Unicef mesmo destaca o Estatuto Brasileiro destacou como modelo para todos os países quando foram fazer a adaptação das suas legislações à Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mas não basta haver uma lei de excelência, né? A lei, ainda que de excelência, não modifica a realidade social. Que modifica, que transforma, é o exercício dos direitos que estão previstos na lei, e daí a absoluta necessidade de difusão adequada do Estatuto. E o Leoberto, na época que era presidente da nossa associação, estabeleceu uma grande articulação com o Ministério da Educação e com o Ministério da Justiça, e no Brasil todo foram realizados seminários do que se denominou, né, com a denominação de Pela Justiça na Educação, né, que eu acho produziu resultados significativos no Brasil todo. Enfim, como eu disse, os elogios são verdadeiros, né, pela atuação nesses anos todos do magistrado Leoberto no tema da infância e da juventude, onde ele também gestou, né, o que hoje nós vamos tratar aqui é a possibilidade de práticas restaurativas
a partir da infância e da juventude, que hoje, felizmente, ultrapassa a área dos direitos da população infanto-juvenil para as outras áreas, inclusive na área criminal, etc. O Ministério Público tem experiência nessa área, né, desde os seus termos de bom viver, né, que fazia assinar com os confrontantes que estavam lá debatendo em conflito, né, sobre as divisas das propriedades, até das relações familiares, enfim, né, desde isso até os termos de ajustamento de conduta, que na área dos interesses coletivos e difusos acabam, né, superando questões de violação de direitos, de falta de intervenção positiva por parte do Estado no cumprimento das suas obrigações institucionais, indelegáveis, enfim. Mas essas atividades já desenvolvidas pelo Ministério Público precisam, sim, de sistematização, de cientificidade, né? Eu acho que esse grande movimento, nós já temos colegas que se destacam, né, como a colega Vanessa, lá de Ponta Grossa, Maria Aparecida, que eu me lembro ainda quando eu era procurador-geral, que ela levava lá o tema, trazia o tema para a nossa reflexão. Mas é importante que a gente possa, então, ampliar essa base doutrinária mesmo, as experiências, né, de outros países, inclusive, a nossa própria experiência, no sentido de que as práticas restaurativas possam realizar aquilo que a gente pretende, que é a superação pacífica, né, dos conflitos, com as partes envolvidas se sentindo, né, com a resposta que pretendiam. Né, porque a gente sabe que muitas vezes a prestação da tutela jurisdicional aparentemente, né, supera o conflito, porque diz o direito, diz quem tem razão, mas não raras vezes o conflito permanece, o sentimento de injustiça em relação àquele que não é o que a sentença acaba reconhecendo como que tem direito, né? Permanece essa situação, e a ideia das práticas restaurativas, né, contempla muito isso, né? A partir da infância, que faz com que o próprio adolescente autor de ato infracional e a vítima, aquele que, né, possam se recompor, né, enquanto pessoas da mesma comunidade, enquanto pessoas que, enfim, não precisam estabelecer essa situação de antagonismo permanente. Enfim, quero então saudar o Leoberto, né, dizer que ele, no Brasil todo, foi o que eu me lembre, né, foi o pioneiro do tema, e enfim, cada vez que eu, lá no Facebook, eu vejo o Leoberto, ele está lá no Mato Grosso do Sul, no Amapá, né, tratando, difundindo, né, isso que sem dúvida alguma vai ter uma interferência positiva não só na prestação da tutela jurisdicional, mas também, penso eu, principalmente na intervenção possível dos membros do Ministério Público, né, numa fase já inicial, preliminar, às vezes resolvendo administrativamente até a situação. Então, nesse contexto, é que eu agradeço a presença se a Sâmia me permite também, reitero os agradecimentos ao Roberto Bacelar por estar aqui mais uma vez conosco, e especialmente a vinda do Leoberto, que trouxe à minha mente, né, a memória de tantas coisas boas nesses 25 anos. Eu falei, não era para falar, né? Nesses 25 anos de atuação dele como magistrado, né, especialmente na área da infância e da juventude.